Uma criança abandonada no banco da praça pela própria mãe. A resiliência de um homem que construiu o próprio valor onde outros deixaram vácuos. O banco da praça, a espera que se tornou destino. Cuiabá, um dia de calor intenso e uma criança inocente. Ali estava uma mãe confusa, com o instinto de sobrevivência operando no limite. Aquele ponto cego onde não se consegue pensar no outro, mesmo que esse outro seja o próprio filho de menos de 1 ano. Gael, nome fictício, decidiu finalmente contar sua história. Não para julgar, mas para girar a chave de uma tristeza imensa que sempre habitou seu coração. Na realidade, o que ele sentia era um vazio, um buraco no peito sem fim. Gael viveu uma vida de espera. Esperou até ontem por alguém que nunca veio buscá-lo. Sua própria mãe. O resgate e a dualidade. Gael foi criado pela avó, uma mulher forte, porém sofrida, que conhecia a dor do abandono e, por isso, jurou nunca deixar os seus para trás. Um dia, quando Gael tinha menos de 1 ano, a mãe dele chega em casa e diz para a avó de Gael que ele foi roubado. Ela chega em casa contando a seguinte história. Ela estava na filial de um banco e precisou ir ao banheiro, pediu a uma senhora para segurar Gael. Mas quando saiu do banheiro, a mulher tinha ido embora e levado Gael. A avó de Gael, ao saber que alguém havia levado o neto, parou a própria vida e foi procurá-lo. Encontrou-o nos braços de uma família que tentava sem sucesso alimentá-lo enquanto ele chorava sem parar. A avó chegou acompanhada da polícia e da própria mãe de Gael. Diante da acusação de roubo, a família que estava com o bebê revelou a verdade. A mãe o havia entregue voluntariamente. Naquele instante, a mãe de Gael quase desmaiou. É difícil decifrar o que se passava em sua cabeça, pois ela não demonstrou nenhuma reação, nem alegria por tê-lo encontrado, e nem tristeza. A avó de Gael, sim, pulou de alegria, e como era um hábito dela, ajoelhou e agradeceu a Deus por ter encontrado o neto. Nesta época, a mãe de Gael estava noiva de um homem que não queria Gael. Seria esse o motivo que levou ela a querer se livrar de Gael? A mãe dele se casou e foi embora. Gael ficou com a avó de Gael o registrou como filho dela oficialmente, crescendo entre sombras. A avó criou Gael junto aos outros filhos, que eram mais jovens que a mãe de Gael. Sem recursos pedagógicos e marcada pela dureza da vida, ela educava com rigor e castigos físicos, comuns à época. Contudo, para Gael, havia uma camada extra de dor. Ele cresceu ouvindo da avó e dos irmãos que tinha uma dívida de gratidão maior, pois nem a própria mãe o quis. Gael não via dessa forma. A mãe teria tido um motivo, mas o motivo não importava. O que importava era a esperança de que, um dia, ela voltasse para buscá-lo. Gael tornou-se um homem de poucas palavras. Aprendeu a silenciar, o que por vezes faz suas emoções transbordarem de forma ruidosa quando o limite é atingido. Felizmente, a vida lhe deu uma esposa capaz de decifrar seus silêncios e compreender as suas explosões. A busca pela aprovação. No âmago do seu ser, Gael esforçou-se para ser alguém que despertasse admiração. Trabalhou dia e noite, cursou arquitetura pagando os estudos com esforço próprio, financiou as despesas e trabalhava sem descanso para cobrir os custos do estudo e as necessidades de sua família, a mulher e 2 filhas. No dia da formatura, convidou a mãe, que para todos era sua irmã,
Mas para ele sempre foi a mãe que ele sonhava todos os dias que um dia vinha buscá-lo. Ele pensou que ela escalaria montanhas para estar presente neste momento importante para Gael. Ele sonhou com o rosto dela orgulhoso pela conquista dele e sonhou com um abraço e as palavras: "Parabéns, meu filho." Para Gael, a ausência foi uma sentença. Ele não era importante o suficiente. Das vitórias que conquistou, recebeu dela apenas formalidades. "Parabéns. Deus te abençoe." Nunca o abraço que entrega o amor represado, nunca o sussurro no ouvido: "Filho, eu te amo, eu estou aqui." Essas frases permaneceram guardadas apenas em seus sonhos. O confronto com a realidade. Aos 14 anos, Gael viajou de Rondônia para Cuiabá para encontrá-la. Passou a viagem inteira sonhando com coisas que nunca aconteceram. Foi recebido como um parente distante, sem carinho especial. Passou 1 ano morando com ela, ele a via todos os dias, mas parecia que ela não enxergava Gael. Para Gael poder estudar e ter um pouco de dinheiro, ele vendia picolé nas ruas, um congelador com rodas e debaixo de um sol que não era normal. Afinal, Cuiabá é a cidade mais quente do Brasil. Gael andava quilômetros para conseguir alguns trocados. Nesse 1 ano, ele estudou, trabalhou e esperou por ela ao lado dela. Também conviveu com 3 meios-irmãos que sequer sabiam que ele era irmão deles. Ao fim desse tempo, o padrasto o expulsou. A mãe não reagiu, não o defendeu, apenas o deixou ir. Anos depois, os irmãos descobriram a verdade e o procuraram, mas a mãe continuou em seu silêncio de exclusão. Gael percebeu, com o coração em pedaços, que ela o havia apagado de sua história. Ele nunca a condenou. Ele nunca quis pedidos de desculpas. Ele só queria pertencer. A virada da chave. Uma vez Gael pensou que se ele mostrasse que precisava dela, talvez ela pudesse lembrar que ele também era seu filho. Então ele resolveu pedir ajuda para algo que ele estava precisando muito, explicou a situação e a resposta foi não, seguida de mais distância. Ela simplesmente disse: "Não posso ajudar", e nunca quis saber como ele conseguiu resolver o problema. Ele não precisava realmente da ajuda dela, mas talvez ela pudesse se lembrar quem ele era, que ele foi uma criança que precisou dela, porque toda criança precisa da mãe. Hoje, aos 45 anos, Gael decidiu parar de esperar. O estopim foi um conflito familiar recente, onde a mãe, mais uma vez, escolheu a omissão para preservar a própria saúde, recusando-se a reconhecer seu papel de mãe diante de uma injustiça cometida por uma tia/irmã, a caçula da avó. Gael entendeu que a única pessoa que realmente o chamou de filho foi a avó. É nela que ele encontra o acolhimento, mesmo quando as portas da família se fecham por intrigas. O novo caminho. Gael não quer mais sonhar com o resgate que nunca aconteceu. Ele resolveu seguir em frente através da fé. Um Deus sem dogmas, que é puro abraço e sustentação. Se Deus é uma invenção, então ele é a melhor delas, pois foi na mão de Deus que ele se segurou para não afogar. Hoje, ele olha para a mãe biológica apenas como uma irmã. Oferece colo se ela precisar, mas não espera mais nada em troca. Ele transformou a dor do abandono em gratidão. Teve a sorte de ser resgatado por uma avó que não desistiu dele e por pessoas que não lhe fizeram mal e o devolveram para a família em segurança. Gael é arquiteto, especialista em móveis planejados e respeitado com clientes além-mar. É marido, pai de 2 filhas e já tem uma netinha.
tem a companhia fiel de seu cão Tchau Tchau e a certeza de que sua vida é fruto de sua própria força. Esta é a história de Gael. Um homem que foi deixado para trás por quem deveria amá-lo, mas que foi colocado na frente pela vida. Ele descobriu que, embora não tenha sido o escolhido de sua mãe, ele é o autor e o herói da sua própria história. A moeda do desconforto. Como já foi dito antes, Gael não busca culpados. Ao ocultar nomes e proteger identidades, ele revela que o verdadeiro vilão da história raramente é o outro, mas sim a nossa própria zona de conforto. O seu grande objetivo é despertar quem lê ou ouve a sua história. Muitas vezes não soltamos o que nos fere simplesmente porque nos acostumamos com o peso da dor, o vício da espera. Ficamos parados, aguardando uma solução que nunca virá de fora. Queremos um destino novo, mas sem soltar o remo que nos prende ao cais. Mesmo que esse cais seja feito de desprezo e abandono, ele é previsível, e o ser humano prefere o sofrimento conhecido ao medo do desconhecido. Gael percebeu que estava viciado em uma espera que o devorava. Ele precisava mudar o foco, mas mudar dói. E não é uma dor passageira, é a dor de um luto. Afinal, para mudar, você precisa deixar morrer aquela versão sua que aguentava tudo calado para não gerar conflito. Aceitava migalhas para não se sentir sozinho. Fingia que estava tudo bem para evitar o trabalho de se reconstruir. O teto que nos prende. Quando decidimos mudar de versão, a sensação é a de perder o chão. Mas Gael descobriu uma verdade libertadora. Ninguém perde o chão ao mudar. O que perdemos é o teto que nos impedia de crescer. Somos como a lagosta. Ela cresce por dentro, mas sua casca é rígida. Chega um momento em que ela precisa escolher: morrer sufocada pela própria armadura ou abandoná-la e ficar exposta, vulnerável, até que uma nova proteção surja. O desconforto não é o inimigo, é o sinal de que a sua casca ficou pequena demais para a grandeza da sua alma, além da dor. A lição que fica para todos nós é que ninguém cresce por causa da dor, mas sim apesar dela. O desconforto é a luta necessária para a alforria. Gael finalmente abraçou o desconforto, pagou o preço da mudança e abandonou a sala de espera da própria vida. Ele entendeu que a dor não era um castigo, mas um aviso de que era hora de subir o próximo degrau. Ele escolheu deixar de ser sobrevivente de uma situação para se tornar o autor da sua felicidade e se tornar o homem que construiu o próprio valor onde outros deixaram vácuos. Não se esqueça de clicar no joinha, compartilhar esse vídeo e deixar o seu comentário para que possamos continuar crescendo juntos em autoconhecimento. O seu apoio é muito importante para que possamos continuar este projeto. Muito obrigada e até o próximo vídeo.